Bom dia. Verificando a conexão. Bom dia, tá verificando a conexão, já tá tudo bem. Tudo bem, começou. Bom dia a todos. São 9h37, vamos iniciar a nossa live de hoje, dividindo o pão, onde eu falo mais um pedaço da mensagem do domingo, que foi em Sofonias, no livro de Sofonias, no Antigo Testamento. Então eu quero estar dividindo mais um pedacinho aqui desta mensagem com todos vocês. Lembrando que a gente, no domingo, a mensagem é trazida muito com enfoque teológico. Aqui nós temos um outro olhar também sobre esta palavra, e é isso que eu quero tratar nesta manhã, neste enfoque deste pedaço da mensagem, no qual eu vou estar dividindo com todos vocês nesta manhã. Então, o pessoal está se achegando. Anderson, bom dia. O pessoal está se achegando aqui. Vamos orar, então, porque o nosso tempo é curtinho. Então vamos orar para agradecermos por esse dia, pedimos por essa palavra. Pai, eu te agradeço por mais este dia, pela tua palavra que estaremos dividindo aqui. Que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoe a todos. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, falei na semana, na terça-feira, eu falei sobre a questão de Sofonias, que diz respeito ao problema dos deuses. E hoje eu vou estar falando sobre a questão aqui da indiferença. Deus, nós lemos no livro de Sofonias que Deus está muito irado, está muito irritado mesmo com o seu povo, a ponto de dizer lá no início que vai acabar com tudo, não só com as pessoas, mas com os animais, com os peixes, com tudo. Depois ele começa a direcionar então a sua ira, se a gente pode dizer, a sua raiva, o seu ódio, né? Deus aqui, ele coloca o seu afeto, né? Coloca as suas emoções muito fortes mesmo. E é justamente isso que eu quero tratar aqui, porque este é um problema que Deus está aí acusando o povo, está alertando o povo, está então colocando em relevo o que está acontecendo em relação a ele para com o seu povo, no relacionamento dele para com o seu povo. Então, no verso 6 do capítulo 1, nós lemos que Deus diz que vai exterminarei os que sobre os terraços adoram o Deus dos céus, e os que o adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer, verso 6, farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Né? E aí, o que significa isso? Isso significa, né, que a ação deles para com Deus era uma ação de indiferença, indiferente. Deus vai pontuar muito claro isso no verso 12. Diz o verso 12 do capítulo 1 de Sofonias: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Então, aqui está o ponto principal da indiferença que Deus acusa aqueles que diziam ser os seus adoradores, diziam ser seus seguidores. Eles dizem no seu coração: o Senhor não faz nem bem nem o mal.
E aí então, no verso 6 que nós lemos anteriormente, Deus diz que vai fazer desaparecer os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Então, deixar de seguir, não buscar e nem perguntar por Ele são ações de quem está indiferente a alguém. E aí esse problema da indiferença para com Deus está intimamente relacionado ao culto aos outros deuses. Deus é indiferente aos outros deuses, porque Ele se preocupa com o seu povo, o seu afeto. O afeto de Deus, aqui a ira, está voltada para o seu povo. O amor de Deus é voltado para o seu povo. Então Deus não é indiferente para com o seu povo, existe um afeto. Há um filósofo que diz que o oposto do amor não é o ódio, mas o oposto do amor é a indiferença. Por quê? Porque no ódio há um afeto, a pessoa lembra, há um investimento afetivo, mesmo que seja de ódio, mesmo que seja de destruição, mas há um afeto. Ao passo que a indiferença é quando não faz diferença nenhuma. Se é assim ou é assado, não faz diferença. E era isso que Deus estava ali pontuando para com os seus filhos, com o seu povo, Judá, Jerusalém, que era a mesma relação que eles tinham com os outros deuses. Então, para eles, não importava qual Deus que eles iam servir. Se era Baal, se era Moloque, se era o exército dos céus, ou mesmo o Senhor Deus, Javé, Deus de Israel. Não importava, porque era indiferente para eles. O que eles queriam, e aí é justamente aonde está o desejo deles, onde estava o desejo deles, o que eles queriam, na verdade, não era o relacionamento com os deuses, mas o que os deuses poderiam trazer para eles. Então, se precisasse lá se cortar todo para deixar o seu sangue jorrar, para obter de Baal as bênçãos da terra, eles iam fazer. Assim como, lembram, Elias no Monte Carmelo, ali com os profetas de Baal, eles se cortavam, era uma prática dos Baalins, dos que adoravam Baal, era que nos seus sacrifícios eles se cortavam para obter as bênçãos do Deus deles. E aí então, assim com os outros deuses, com Moloque, por exemplo, era oferecido um filho, uma filha, era normalmente um filho, uma criança como sacrifício, que era queimada lá diante do deus Moloque. E aí então Deus está justamente aí fazendo essa referência para com o povo desta indiferença. E aí então surge justamente o problema da indiferença para com Deus, que está intimamente ligado ao que realmente nós queremos das nossas relações, ou nós queremos da relação para com Deus. E o problema é que muitas vezes as relações com Deus que são indiferentes, que buscam algo de Deus, como estava acontecendo ali no templo de Sofonias, com o povo de Deus que buscava os outros deuses, numa relação ali de troca, numa relação comercial para com Deus, onde não existia então uma troca afetiva ou uma troca de um relacionamento. Existia somente a troca comercial e a troca de interesses.
A gente vê que, infelizmente, essa questão que nós vivemos no cotidiano das nossas vidas, ela invade os relacionamentos com Deus, como estava acontecendo na época de Sofonias. E aí esta relação de troca, quando ela existe para com Deus e para com as relações afetivas, nossas relações cotidianas, elas passam a ver as pessoas de forma indiferente, porque o objetivo é outro, porque o objetivo é de se ganhar algo. Se eu vou na igreja para buscar uma bênção, para buscar a minha bênção, eu não vou para buscar Deus. Estão compreendendo? Se eu vou na padaria comprar um pão, eu não vou ficar ali perguntando. As pessoas normalmente não perguntam se o caixa está tudo bem com ele, com ela, se como foi o seu dia. Não há um relacionamento, apenas uma troca comercial, onde você obtém um ganho ou você obtém um produto em troca de algo que você oferece. Então, é basicamente este problema da indiferença para com Deus dos judaítas, né, do povo ali de Judá para com Deus, era justamente este problema de ter transformado a sua relação com Deus numa relação de troca, numa relação comercial, assim como era com os outros deuses. Então, Deus ali, né, nós lemos que ele, no verso 5, que ele está relacionado com Milcom ou com Moloque. Vocês juram pelo Senhor e juram também por Moloque. Ou seja, o que significa isso? Juram por Deus e juram pelo Deus que recebe o sacrifício humano, recebe os seus filhos aí como sacrifício. O que significa isso, né? Significa que eles perderam o contato com aquilo que Deus queria. Deixaram de ouvir a Deus. Quando eu falei da padaria, do exemplo da padaria, se eu compro pão, tá, e eu só peço um pão para quem vai me entregar ali, ou muitas vezes eu mesmo pego o pão, como hoje temos nas padarias, né? Você vai lá e se serve e vai por um caixa pagar. Se eu pergunto como está o caixa, como foi o seu dia, essa pessoa vai me dizer, e eu vou ouvi-la, ouvir o que está acontecendo, tá? Isso significa que eu estabeleci uma relação e eu não estou indiferente à pessoa. Então, há um relacionamento ali estabelecido, onde há uma preocupação com. Mas nas nossas relações, nesse tipo de relação, nas nossas relações comerciais, não existe isso, né? Porque a gente vai, compra o pão e vai para casa e está tudo bem. O problema é quando esse tipo de relação, ela invade as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade, as nossas relações com aqueles que estão próximos a gente. Porque aí passa a acontecer justamente as atitudes de indiferença. Lemos aqui que Deus diz que vai fazer desaparecer os que deixam de seguir o Senhor, porque não ouvem ao Senhor, nem querem saber. Os que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele, não querem saber de. Basicamente, não querem ouvir o que Ele está falando. Não está nem aí. Quer receber aquilo dele, se for possível ou não, e tchau e benção. E não quer saber do que ele pensa, do que ele está falando. Deus então está condenando esse tipo de relação.
com ele. Deus condena. Por isso que Jesus vai dizer, não podeis servir a Deus ou as riquezas. Por quê? Porque quando se estabelece uma relação onde o que importa são o ganho obtido ou as riquezas, as outras coisas não importam mais. E a gente vê isso muito em filmes, né? As pessoas lá lutando, se matando por causa das riquezas, onde a pessoa, o ser humano, no relacionamento, ou ouvir o que aquela pessoa está dizendo, não importa mais. Se torna indiferente. Os relacionamentos humanos se tornam indiferentes, porque o objetivo é outro. O objetivo é, então, o ganho, a riqueza. Isso se torna um problema quando esse tipo de relação se dá nas relações para com Deus, e Deus está aqui justamente apontando isso. E esse problema também, quando nós que conhecemos a Deus, começamos esse tipo de relacionamento com Deus, nossos outros relacionamentos ficam prejudicados por isso. Há também uma extensão do nosso relacionamento com Deus, que é um Deus de amor, que se relaciona pessoalmente com cada um. Há uma extensão desse tipo de atuação para com Deus, para com os nossos familiares, para com os nossos filhos, filhas, amigos, amigas, irmãos da igreja. E aí, então, justamente, as relações, quando a relação é uma relação de opressão, muitas vezes, de objetivos para alcançar determinadas coisas, devemos pensar nesse tipo de relação, porque será que nesses objetivos se preocupam realmente de fato conosco? O povo lá de Israel buscavam os outros deuses porque tinham objetivos da colheita deles, de terem mais filhos, mas vários objetivos ali, que não o objetivo de se relacionar com Deus. E isso é um problema que pode ser muito prejudicial para a nossa vida. Então, tem um detalhe muito interessante aqui, quando Deus fala no verso 12: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração: o Senhor não faz nem bem nem mal. E aí então a indiferença traz justamente isso. Traz um pensamento que parte de você mesmo, parte de nós mesmos para com o outro. Eles, no coração deles, diziam: o Senhor não faz bem e nem mal. Justamente algo aqui traduzido na indiferença. Quando o verso diz aqui, aqueles que estão apegados à borra do vinho, está falando sobre uma prática de adivinhações que eles tinham lá no passado, na sua época. E essas adivinhações partiam dos pensamentos deles próprios. E aí eles transferiam os pensamentos deles próprios para com Deus. Ou seja, deixavam de ouvir a Deus, ou deixaram, na verdade, de ouvir a Deus. Eles não ouviam mais a palavra de Deus, não ouviam mais o que Deus estava dizendo, queria dizer, o que Deus falava, que Deus falava na sua palavra, e começavam a projetar os seus próprios pensamentos para com Deus. Então precisamos nos ater a isso, porque isso é uma questão de indiferença, você estar sendo indiferente a Deus.
E quando você faz isso nos seus relacionamentos, você está sendo indiferente ao outro, porque você não está ouvindo o outro, o que o outro quer dizer, mas você está ouvindo justamente os seus próprios pensamentos. Você está tentando adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está pensando. Era justamente o que eles diziam aqui. Deus não faz nem bem, nem faz mal. O que eles pensavam de Deus para continuar com as suas práticas, para continuar com aquilo que eles queriam, que estavam no coração deles. Quando a gente para ouvir o outro, a gente começa a entender o que o outro está pensando, está sentindo, o que o outro quer dizer, o que o outro pensa sobre nós. Então Deus está dizendo para eles: vocês pensam que eu não faço nem mal nem bem, porque isso é uma projeção do pensamento de vocês. Vocês estão tentando adivinhar o que eu estou pensando, porque vocês não olham a minha palavra, o que eu falei de fato, o que eu tenho falado de fato. Sofonias vai dizer mais à frente que os sacerdotes, eles profanavam o templo, colocando outras práticas ali para atrair mais pessoas, já que as pessoas querem obter coisas dos seus deuses, a gente traz mais Deus para cá, porque o que eles querem não é um relacionamento com Deus, é obter de Deus alguma coisa, obter um favor de Deus. Deus, Ele abençoa, mas o que Deus está falando para as pessoas aqui do seu tempo, através de Sofonias, é que Ele é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa que anda com o seu povo, mas eles estavam sendo indiferentes. E aí nós precisamos, a partir daí, dessa palavra, do que Deus coloca aqui em Sofonias, observar os nossos relacionamentos, aquilo que está à nossa volta. Será que estamos olhando somente para nós mesmos com os nossos objetivos? E assim deixamos de ouvir aqueles que estão próximos a nós, ouvir a dor do nosso filho, da nossa filha, do amigo, da amiga, do pai, da mãe, do avô, da avó. Será? Quando temos relações, transferimos as relações do nosso cotidiano comercial para as nossas relações de afeto, elas se tornam em relações indiferentes para com aqueles que dizemos que amamos. Então, o povo de Israel dizia que amava a Deus. O povo, não, nós amamos, nós servimos ao Senhor também. Mas Deus aqui não está dizendo isso. Deus está dizendo o contrário: eu vou acabar com vocês, porque eu estou com raiva de vocês. Olha Deus aqui colocando afeto. O amor e o ódio são afetos. Deus não é indiferente para com você. Deus não é indiferente para com as pessoas. Deus não está indiferente para com os homens. Nós é que ficamos indiferentes para com Deus. Nós é que ficamos indiferentes para aqueles que dizemos que amamos no nosso relacionamento cotidiano. Então precisamos nos atentar para as práticas de relações comerciais, no qual há nessas práticas uma indiferença nesse sentido de afetos, mas não precisamos ter afetos com todas as pessoas, claro. Sim, o problema é quando essas práticas, elas alcançam o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas que amamos, com aqueles que estão próximos. Aí nossos ouvidos ficam fechados para ouvir o que o outro realmente está dizendo. E aí colocamos crenças, como eles colocavam aqui, buscavam crenças, apegados à borra do vinho.
Então colocamos crenças que são nossas. Ah, o outro pensa isso ou pensa aquilo. Ah, tá tudo bem. Ou não dá para adivinhar o que o outro está pensando sem ouvi-lo. O povo de Judá, naquele momento, não estava preocupado com o que Deus estava falando, o que Deus queria dizer. E certamente não estava também preocupado com o seu povo, o que eles estavam falando, porque eles estavam sofrendo a indiferença dos seus líderes, que causava destruição, que causava morte, que causava várias coisas, porque o objetivo deles era outro. Estava ligados a uma relação comercial. E a relação comercial, ela não compactua com as relações de afeto, afetivas. Então, repense a sua relação, o seu relacionamento com Deus, repense os seus relacionamentos de afeto. Se eles estão sendo relacionamentos de troca, então é preciso repensar esses relacionamentos, porque eles podem estar sendo relacionamentos de indiferença. E aí, quando a gente olha no dicionário, o que é a indiferença? Se você digitar aí no Google, indiferença, você vai encontrar lá no dicionário Oxford. A indiferença pode ser um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações. Então, numa relação de indiferença para com Deus, ou nas suas relações familiares, nas suas relações afetivas, de amizade, é você não se envolver com a situação do outro. É não tomar para si aquilo, aquela preocupação. Deixa para lá. É um desprendimento afetivo, um desprendimento de afeto para com o outro. É você desprender-se. Eles não buscavam mais a Deus, não procuravam por Ele. Eles estavam desprendidos de Deus. E aí colocavam pensamentos deles no pensamento de Deus e não se atentavam para a palavra de Deus, para aquilo que Deus estava falando. Quando então nós fazemos isso com Deus, estamos numa relação de indiferença para com Deus. Olha só o que Sofonias, Deus está irritadíssimo com isso. E aí também, quando as nossas relações se tornam diferentes, não sabemos por que os nossos filhos nos odeiam, não sabemos por que as pessoas da nossa família mais próximas, que a gente acha que nos ama ou que amamos, tem na verdade um sentimento contrário a isso, porque não são ouvidas, porque aquele que diz que a ama não sabe o que realmente de fato ela está sentindo, não sabe de fato o que realmente ela quer. E aí muitos pais numa relação dessa enchem os filhos de muitas coisas, de objetos deste mundo, achando que isso vai suprir esta falta, que na verdade não supre. As coisas não vão suprir o relacionamento afetivo. As coisas não suprem o relacionamento afetivo com Deus, por isso que Deus está irritado com eles. Vocês estão me buscando, assim como buscam Milcom, Moloque, dando para eles um filho, matando um filho, sacrificando um filho, assim como vocês buscam a Baal, se cortando, aí se matando. O meu relacionamento não é assim. O meu relacionamento é um relacionamento de afetividade. E aí então, a gente vê aqui uma segunda designação aqui para a indiferença, que diz que é a falta de interesse, de atenção, de cuidado, falta de consideração, é um descaso, um desdém. Precisamos, a partir da palavra aqui de Sofonias, rever as nossas relações para com Deus e para com aqueles que amamos. Será que estamos ouvindo ou estamos aí apegados à borra do vinho, a crendices, a crenças que são suas,
que você projeta no outro. Ah, tá tudo bem, o outro pensa isso ou pensa aquilo, mas não para ouvir. Ah, tá tudo bem com Deus, mas não para ouvir a sua palavra, para ler a sua palavra, saber, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente vê que muitas palavras de Deus são ditas aí, mas você precisa conferir, sei lá, como os bereanos, que Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, que eles eram mais nobres, eles iam conferir na Escritura o que Paulo estava dizendo. Será que você tem conferido na Escritura, na Bíblia, o que está sendo falado de Deus? Na época de Sofonias, os sacerdotes distorciam a palavra de Deus. E aí então é um perigo. Porque se a palavra de Deus está sendo distorcida, porque os sacerdotes também querem, e sacerdotes aqui coloquem, né, são os pastores de hoje, colocam seus objetivos que são indiferentes aos seus liderados, aí a gente tem um problema muito sério e você pode estar nesta teia, numa teia de aranha, numa teia aí perigosa, como então Sofonias está ali alertando o seu povo. Deus está, então Deus pode não estar muito contente com você, né? Se o seu relacionamento com Ele é um relacionamento como esse, como aqui diz na carta no livro de Sofonias. Eu quero estar encerrando aqui essa palavra, né, agradecendo a cada um aqui presente, cada pessoa aqui presente, tá minha mãe aqui no Instagram, a irmã Disse no Facebook. Então, Deus abençoe o dia de vocês. Espero que essa palavra faça guarida nos seus corações. E lembrando que nós teremos amanhã mais um Dividindo o Pão, que é a última parte da mensagem de Sofonias que eu preguei no domingo. Então estejam comigo, espero que vocês estejam comigo amanhã, para a gente estar compartilhando mais um pedaço dessa palavra. Lembre-se, pense, reflita, será que eu estou sendo indiferente nas minhas relações onde o meu afeto deve ser um afeto de amor? As minhas relações, que eu digo relações de amor, de amizade, será que eu estou sendo indiferente? Será que eu estou desdenhando, tendo um descaso? Para que isso não aconteça, ouça mais. Procure ouvir mais. Então, eu quero me despedir aqui de vocês com a paz do Senhor, dizendo que a seara é grande e nós estamos aqui buscando ao Senhor para que a sua seara ela aumente, para que os ceifeiros da seara eles aumentem a cada dia. Então, que Deus abençoe a sua vida, tenha um dia na presença do Senhor e até amanhã, 9h37, com mais um Dividindo o Pão. Deus abençoe.